Fala galera Kenko, voltando com vocês na sequência dos nossos episódios especiais de conteúdo, onde nós vamos suspender nesse episódio a entrevista com um convidado para trazer para vocês um conteúdo importante. Então nós já tivemos um episódio que nós falamos do Photon e dos íons, e agora a gente vai nesse episódio nos aprofundarmos um pouquinho mais no que são os PENFs, o que são os campos eletromagnéticos pulsáteis, como eles vêm se desenvolvendo como um recurso, né, tecnológico, terapêutico no dia a dia, em várias áreas da saúde e do bem-estar. Então, essa é a intenção do KenkoCast de hoje, trazer essas informações, compartilhar um pouco de conhecimento, para que vocês possam também absorver esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Então, se vocês vêm gostando do nosso conteúdo, então, por favor, se não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, ativem aí as notificações, o sininho, para que você possa receber sempre quando nós temos alguma novidade, algum episódio novo aqui no canal. E também, se você gostou ou não gostou, vai lá e deixa sua opinião, deixa seu like ou não aqui no nosso canal. É super importante para nós podermos avaliar isso, como está o nosso conteúdo. Podem deixar também sugestão no chat de conteúdo, de entrevistado, o que vocês querem conhecer com mais profundidade, que a gente vai trazer esses conteúdos para vocês. Mas, então vamos lá, galera, vamos agora buscar então entender um pouco mais do que são os campos eletromagnéticos pulsáteis, né, ou o que nós chamamos de PEMF. Eu gosto muito, essa é uma sigla do inglês, né, de ondas de pulso eletromagnético. Traduzindo ao pé da letra seria mais ou menos isso, mas essa imagem ela representa bem, porque quando a gente fala de pulsos elétricos, eletromagnéticos dentro do nosso corpo, pelo menos para mim, por isso que eu selecionei essa imagem, a primeira que vem para nós é aquelas imagens que a gente assiste no YouTube, que a gente assiste em vídeos, que são as sinapses elétricas que acontecem no nosso cérebro, né? Ou seja, é aquela transmissão, transmissão de pensamento, é as sinapses elétricas. Essa é uma das, né? Mas é que quando eu sempre penso nisso, sempre a primeira que me vem assim é essa questão da sinapse, por isso é essa imagem aí do cérebro em plena atividade, né? Nessa imagem em 3D. Aí ao lado nós temos o símbolo do campo magnético. Então, sempre que nós falarmos de magnetismo, nós sempre vamos ter que entender que ele tem duas forças e duas polaridades, né? A polaridade norte e a polaridade sul. Tá? Em grande maioria dos materiais científicos, do que a gente encontra na literatura, eles são representados o norte pelo vermelho e o sul pelo azul como cores, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar primeiro pelo conceito, né? O que é o conceito? Vamos partir do ponto de que todos os seres vivos possuem elevada concentração de materiais paramagnéticos. A utilização dos campos magnéticos afeta o metabolismo celular. Hoje, o uso dos campos magnéticos de baixa frequência tem se difundido amplamente na medicina como um recurso terapêutico. Por quê? Porque durante décadas e décadas nós utilizamos esta frequência magnética muito para diagnóstico, muito para exames, né? Então a gente usou isso para o raio-x, a gente usou isso para ressonância magnética, tomografia, usam os mesmos princípios de utilizarem frequências eletromagnéticas para buscarem exames, para buscarem diagnósticos. Excelente. A evolução da tecnologia mostrou que, aí vem uma coisa importante, aqui a gente fala de baixa frequência, mas na verdade ela é baixíssima frequência, tá? Ou o que o cientista chama, até em nome um pouco mais técnico, chamado de extrema baixa frequência. O que é uma extrema baixa frequência? São frequências muito sutis, são frequências muito brandas, mas que tem uma interação muito, muito grande com a nossa biologia e nossa fisiologia, tá? Então a gente vai entender isso agora mais adiante. Então, ainda nessa questão de conceito, a medicina
A moderna eletromedicina, né? Olha que interessante, eletromedicina. O que é essa eletromedicina, ou que também é conhecido como medicina microvibracional? É uma ciência que tira proveito das energias eletrofisiológicas celulares através da utilização do campo eletromagnético apropriado. Ou seja, existem hoje um campo da ciência que estuda especificamente campos eletromagnéticos para poder, inclusive essa própria ciência que estuda os campos eletromagnéticos desordenados. Olha que coisa incrível, né? É o milenar, é o antigo, é o tradicional, vindo ao encontro e se encontrando com o moderno, com a vanguarda, com o que há de mais tecnológico e desenvolvimento. Por que está falando isso, Takashi? Porque essa medicina, né, que estuda, né, toda essa parte frequencial do nosso corpo, ela foi estudada e ela vem sendo difundida, inclusive em livros, um dos mais antigos, que é uma da Bíblia da medicina tradicional chinesa, chamada O Livro do Imperador Amarelo, tá? Esse tratado médico, esse estudo médico, podemos dizer assim, da medicina chinesa, ele tem 4.000 anos. Gente, nós estamos falando o seguinte, para nós aqui que somos ocidentais, que somos judaico-cristão, de origem, né, ocidental, 2.500 anos, 2.200 anos, 2.000 anos atrás, era o que estavam aí os nossos Jesus pisando, pisando aqui na Terra, tá certo? E já existia a medicina chinesa 1.500 anos, 2.000 anos antes de Jesus pisar aqui, tá certo? Eles já estavam falando de uma medicina microvibracional. Da maneira deles, com o conhecimento que eles tinham até então, usando as agulhas, usando a medicina tradicional chinesa, usando a astrologia chinesa, usando a terapia chinesa e a medicina oriental. Olha que coisa incrível. Só que elas se juntam com a nossa medicina moderna, que vai trazer isso para um âmbito muito mais técnico-científico. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Muito bem, primeiro para isso a gente precisa entender o que são esses campos de radiações. Então a gente tem as radiações ionizantes e as não ionizantes. São aquelas que possuem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas a quais elas interagem, e as não ionizantes, por sua vez, são aquelas que não possuem energia suficiente para ionizar átomos, moléculas com as quais elas interagem. Então a gente também vai entender isso, as energias ionizantes e não ionizantes, né? Então, quais são essas ondas ionizantes dentro de um espectro eletromagnético, né? Então, dentro de um espectro que até, inclusive, eu falo na outra aula de uma maneira um pouco distinta, a gente se concentra ali no fóton, que é ali dentro da frequência infravermelha, mas aqui a gente vai falar do espectro eletromagnético. Vê que nesse gráfico ele mostra ondas. Quanto mais larga a onda, quanto mais longa é a onda, mais branda e mais e menos intensa ela é a nível de frequência celular. Menos intensa. Em que sentido? As ondas de rádio, as ondas baixas, as ondas de micro-ondas, de TV, de Wi-Fi, elas estão soltas no ambiente, mas elas não têm uma função direta frequencial nas nossas células. Até então, baseada em cima desse espectro que foi criado lá atrás, quando começou o desenvolvimento industrial, ou seja, nós estamos falando de 2 séculos passados, né? Então, ou seja, quando começou a se popularizar a luz elétrica, a trazer isso para dentro das cidades, e tudo isso foi visto como, não, isso é não ionizante, dessa frequência para cima não faz mal à nossa saúde. Perfeito, olha só, já do ultravioleta aqui, dessa frequência vermelha para a direita, que são as frequências, radiações ionizantes, que é o raio X, que é o raio gama, que são esses raios de ondas mais curtas, que queimam o raio laser, né, que penetram, que mudam o DNA da célula, que podem afetar o nosso organismo,
o nosso organismo, as nossas células e o nosso organismo, os nossos órgãos, então elas são classificadas como não ionizantes. Beleza, viemos bem, desenvolvimento tecnológico, só que o que começou a acontecer? Ao longo das últimas, principalmente das últimas 3 décadas, os últimos 30 anos, mas foi muito grande nas últimas 2 décadas. Essas ondas mais brandas de telecomunicação, tipo infravermelho, tipo Wi-Fi, tipo TV, tipo celular que está aqui à minha mão, tipo computador que está aqui, este canal de transmissão que chega até vocês, certo? Então, tudo isso foi se concentrando como ondas frequenciais não ionizantes que não tinham prejuízo ao nosso organismo. Legal. Só que isso foi tamanha a quantidade que nós somos bombardeados, essa ciência microvibracional começou a perceber que essas ondas passaram a criar distúrbios, passaram a criar desequilíbrio, síndromes. E uma das principais síndromes dessa, tá, foi estudada por um médico japonês, tá, Dr. Nakagawa, tá? No final da década de 80, que ele estudou 11 mil casos clínicos e chegou a um diagnóstico dentro da universidade com a sua equipe médica durante anos e anos e anos de estudo, de que ele batizou, classificou como síndrome da carência magnética. O que é isso, Takashi? O nosso corpo, ele é um corpo, a gente já estudou isso também no conteúdo do Fóton, que é vibracional e de energia, dos fluidos da água, dos fluidos do sangue, do fluido da parte sanguínea venal, arterial, porém, ela interage com a parte do meio que nós vivemos, o ar, a água, o solo, a cidade, a casa. O que aconteceu nas últimas décadas? Nós fomos nos isolando. Nós fomos nos trancando. E nós fomos nos trancando em gaiolas. Gente, esse estúdio aqui, vocês não fazem ideia, vocês só estão me vendo na câmera. Mas se a gente pudesse dar um 360, vocês iam ver um monte de fio, um monte de aparelho. Tem 1, 2, 3 câmeras, 1, 2, 3, 4 telas, rodando 5, né? Tem mais aqui, ó, pra você ter uma ideia, tem 5 telas, 6 com o meu computador, mais os celulares, tudo isso é frequencial. Então, esta grande concentração de baixa frequência, que antes não fazia mal e continua não fazendo mal, a frequência, porque é de baixa, porém a grande quantidade dessa frequência passou a interferir. E esse interferir, ao longo do tempo, somatizada, passou a sim fazer mal. Ou seja, então, não é que a onda do celular faz mal, certo? É que o excesso de onda de celular a qual nós estamos expostos e a quantidade, o excesso e o tempo que nós estamos expostos passou a nos criar esse desequilíbrio dentro desse espectro eletromagnético, porque ela continua sendo uma onda não ionizante, né? Porém, ela continua sendo uma onda não ionizante, só que a grande quantidade dela começou a criar o quê? Distúrbios em nós, frequenciais. Esses distúrbios frequenciais, quando não tratados, quando não acompanhados, ele vai somatizando e lá na frente ele se transforma num distúrbio bioquímico a nível do nosso corpo. Basicamente isso é o que estuda a ciência da medicina microvibracional. Bom, aí dentro do campo eletromagnético, agora indo para a nossa próxima tela aqui, então a gente vai começar a entender como nós podemos usar essas mesmas frequências de maneira ordenada, controlada, para neutralizar essas frequências. Puxa, Takashi, não estou conseguindo entender direito. Puxa vida, você está me dizendo que o espectro eletromagnético do celular, do Wi-Fi, da televisão, da transmissão faz mal para a nossa célula, para o nosso organismo, mas do outro lado você está falando que existe uma onda eletromagnética que, bem estudada, ela vai fazer bem para o meu corpo? Eu não estou entendendo se uma faz mal, outra faz bem. Vamos entender sim. É o princípio, gente, para ficar mais claro, é o princípio do antídoto. Tá? Então vamos lá. Qual é o antídoto para a picada de uma cobra cascavel? É o veneno da própria cobra cascavel.
sabem disso? Não? Estudem, porque é um princípio muito básico para a gente entender. Ou seja, quando uma cobra cascavel pica um ser humano, um animal, e tem uma grande concentração de veneno, aquele veneno pode levar inclusive à morte, uma parada cardíaca. Porém, o antídoto para isso é uma quantidade de uma dose pequena, trabalhada em laboratório, para que quando a pessoa seja picada, ela tenha um antídoto para neutralizar. A nossa é a mesma. Então, se eu tenho aqui uma onda eletromagnética toda desordenada, eu preciso de algum recurso de onda eletromagnética ordenada. Olha a diferença, a desordenada, ordenada, para que ela consiga colocar esta ordem desordenada em frequência vital de novo. O que é a frequência vital? É a frequência que interagem com as nossas células do nosso organismo. Por isso conhecido como energia e frequência vital. Então, a partir desse campo eletromagnético que é movido de cargas elétricas, né? Então a gente faz com que haja, olhem aqui, ele troca do sul para o norte e do norte para o sul, ele faz um intercâmbio de troca. A base dessa terapia magnética, ela tem na prática terapêutica a aplicação dos campos baseada em 3 pilares, que é frequência, amplitude, intensidade e forma de onda. Então, ou seja, se a onda é quadrática, o caso que nós estudamos são ondas sinoidais. Elas sobem e descem aqui, ó, nesse formato aqui que tem aqui. Então, frequencial, ela é uma onda frequencial em 60 Hz, e para a onda terapêutica de PENF, ela vai de baixa frequência de 0,1 a 100 Hz, é o que 90% dos estudos que estão no PubMed são publicados dentro dessa frequência, onde as mais eficazes estão entre 50 e 70 Hz, é justamente a frequência que nós trabalhamos de 50 e 60 Hz, ok? Então, aqui, ó, eu mostro aqui a de 60 Hz, tá? Com uma intensidade magnética de aproximadamente 700 Gauss. Por que os Gauss, Takashi? É muito simples, tá? Foi feito estudo pelo Dr. Nakagawa e seus cientistas lá na década de 70, 80 no Japão, onde mostraram que a perda que o geomagnetismo, que o grande ímã que é a nossa Terra, por isso que a gente tem o Polo Norte lá na Antártica, na Sibéria, e nós temos o Polo Sul aqui embaixo na Patagônia, né? Aqui embaixo na Argentina, naquela pontinha sul. Ou seja, nós temos os dois extremos, norte e sul. Então, campo magnético do norte, campo magnético do sul. A junção dessas ondas, elas formavam um campo magnético de 550 a 700 Gauss. Então, se eu estou perdendo esse campo magnético, eu tenho que trazer um campo magnético da mesma intensidade de 700 Gauss para criar a lei do antídoto, para criar a lei da preservação e da recuperação daquilo que nós estamos perdendo. Muito bem. E aí, os especialistas estudaram, né? E viram que o Polo Norte ele tem uma função medicinal. Aí eu indico para vocês, gente, estudarem para entender função medicinal do ímã. Este livro aqui, ó, Magnetoterapia, uma maneira natural para recuperar e manter sua saúde, do Dr. Matheus de Souza. Lembra que na aula passada eu mostro que ele falando sobre um fóton? Aqui ele fala sobre magnetismo de ponta a ponta. Um dos melhores livros em língua portuguesa sobre o tema, tá? Lamentavelmente já está na 3ª edição. Eu vou tentar disponibilizar, inclusive, aqui para vocês, deixar um link aqui para vocês encontrarem ou nos contate aqui pelo chat para a gente conseguir esse livro direto da editora para vocês, tá bom? Eu tenho contato, a editora é do filho do Dr. Matheus, que a gente tem uma amizade de mais de 2 décadas, então para a gente conseguir ter acesso a esse livro facilmente para vocês, Magnetoterapia, uma maneira natural para recuperar e manter a saúde. Vocês vão entender muito bem através desse livro, tá? Não é o tema aqui dessa aula, porque senão a gente teria que estar aqui muitas horas, teria que ter um curso de magnetoterapia, que está sendo preparado para vocês, mas para vocês entenderem de forma muito simplificada, uma forma muito compactada. A função medicinal do Polo Norte é traumas recentes, dores agudas e infecção. Já do Polo Sul é dores crônicas, regeneração e cicatrização.
E aí, quem diz isso? Né, o magnetismo, ele tem inúmeros estudos, eu separei um deles aqui, o Dr. Crane, da Universidade Nacional da Austrália, ele cita que a ausência do campo magnético provoca alterações na atividade enzimática do organismo, diminui a capacidade motora e reprodutora e altera a função orientadora das aves. Os tecidos se deterioram e o processo patológico se acelera. O quê? A ausência desse campo. Lembra do princípio do antídoto? Eu tenho uma ausência, eu tenho que vir e dar uma aplicação em dosagem adequada. Então, o que é aqui o aparelho Kenkobio? O campo pulsátil eletromagnético PENF. É um aparelho eletromagnético cujo princípio é aproveitar a força do campo magnético, presta atenção, para equilibrar as funções orgânicas através da melhora da circulação sanguínea nesse ponto, como uma micromassagem orgânica celular. Muito bem, então quando nós falamos da junção dos PENFs com os fótons, a gente chega a benefícios fisiológicos constatados que não foram ditos aí e estão aqui, ó. Eu trouxe algumas revistas especializadas na área, inclusive publicações nacionais. Essa aqui é uma revista já de alguns anos, para vocês terem uma ideia, de julho, agosto, setembro de 2002, chamado Oxidologia, da Associação AMBO, da Associação Médica Brasileira de Oxidologia, os estudos dos radicais livres. Aqui dentro mostra, deixei inclusive separadinho aqui a página para compartilhar para vocês, né, um grande estudo sobre a termoterapia, hipertermia por infravermelho longo, Centro de Medicina Preventiva e os campos eletromagnéticos, tá? Vou ler aqui para vocês e aí vocês vão acompanhando depois na tela, mas eu vou ler direto da revista, né? Efeitos biológicos. Entre eles destacam-se os seguintes: o aumento da transpiração facilitando a eliminação de toxinas, a diminuição da volemia, né? Cuidado com os riscos de desidratação, oligúrias assintomática ou não, diminuição da pressão arterial por consequência da vasodilatação periférica, o aumento na frequência cardíaca, a pulsação aumenta temporariamente até 2 vezes, o volume sistólico aumenta em 12 litros por minuto, o aumento da imunidade, dentre outras liberação de endorfinas. Isso aqui está assinado, esse artigo está aqui pelo Centro de Medicina Preventiva na cidade de São Paulo, com referências bibliográficas de Yokohama Masayoshi, professor titular da Universidade Daigaku, a Universidade de Tóquio, Yoshika Daigaku, Dr. Luiz Augusto Conrado, Bioestimulação em Tecidos, do Brasil, de 2000. Dr. Roger Coghill, tenho bastante, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal com o Dr. Roger Coghill falando disso aqui. Dr. Carlos Jaldim, um médico extraordinário, 5º Congresso de Medicina Ortomolecular de 2001, é um grande parceiro, foi um grande parceiro nosso, quero um dia convidá-lo aqui para participar com nós aqui. Dr. Carlos, viajamos para congresso juntos para a Argentina, outros países, maravilhoso. Matsudo, O Segredo da Medicina Oriental, de Tóquio, de 1987. Dr. Wang Yi, né, Patogenia e Patologias de Madrid, 1992. Dr. Wang Yi, nós já falamos dele também na aula anterior, foi o mestre do Dr. Carlos. Eu estive lá dentro do centro de formação e da biblioteca do Dr. Carlos, que tem lá 30 anos de publicação. Dr. Wang Yi. Dr. Wang Yi é um grande mestre e um grande percursor da medicina bioenergética no Ocidente, né? Trouxe uma outra revista para vocês aqui, uma revista de medicina complementar. Essa revista e esse estudo especificamente, nós vamos falar aqui de homotoxicologia, por exemplo, na página 12, e aí vou mostrar para vocês aqui, ó, página 12, antes de falar de homotoxicologia, quem assina essa matéria esse estudo sobre homotoxicologia, a Comissão de Homotoxicologia na cidade de São Paulo, é o nosso querido e falecido Dr. Miguel Zaba, um grande parceiro, foi um grande mestre meu também, fiz muito curso com ele dentro da FAPES, dentro da faculdade, então extraordinariamente competente nas suas atribuições, um ser humano extraordinário. Foi uma grande perda para nós o falecimento dele, então um abraço para a família
né? Para a esposa, para as filhas que são médicas também, e inclusive ele lamentavelmente não finalizou o capítulo do nosso livro, mas quando vocês tiverem acesso ao nosso livro, vocês vão ter palavras do Dr. Miguel lá. Quero também ressaltar aqui um grande médico profissional, ressaltar da sua publicação aqui, Dr. José de Felipe Júnior. Também participei de vários congressos com ele, e aí ele coloca aqui, ó, principais aplicações da medicina dos campos eletromagnéticos não ionizantes e não térmicos. Olha que coisa interessante, não ionizantes e não térmicos. Isso aqui são as palavras do doutor, vou ler apenas o material público dessa revista de medicina complementar de agosto de 2001, dizendo o seguinte: as aplicações: osteoartrite, regeneração de tecidos, cicatrização de feridas, estimulação do sistema imune, modulação neuroendócrina, condições degenerativas associadas à idade, não união de fratura, osteonecroses, dor intratável. 10. Estados psicofisiológicos, epilepsia e dependência de drogas, inclusive dependência de drogas para alguns especialistas. Paralisia cerebral, redução da espasticidade, lesão da medula espinhal, doença de Parkinson, dificuldade de aprendizado, estimulação nervosa, infecções crônicas, osteoporoses, pseudoartrose congênita e aumento da síndrome de neurotransmissores. Olha só, isso aqui é um estudo bastante completo que está também nessa revista e do Dr. José de Felipe Júnior. Tá? Em uma das outras associações, durante muitos anos, nós acompanhamos também essa revista durante muitos anos. Então, dentro do Congresso Brasileiro, então a gente encontra aqui muito material, né? O Dr. Paulo Luiz Farber também, que foi esse professor, um grande difusor das medicinas complementares, também da acupuntura, também dos campos eletromagnéticos. Tá? A gente tem um estudo compilado, publicado pela Photon Mundial, onde nós tivemos a oportunidade de estar presente lá na sede mundial em Tóquio, né, junto com a sede que existe aqui no Brasil, na cidade de Sorocaba. Então, a gente quer ressaltar inúmeros estudos, né, dentre eles estas publicações que foram as percursoras, né, desses estudos atuais que nós temos. Então, o mais recente estudo que nós tivemos, nós estamos agora em março de 2025, nós tivemos no ano passado, em meados do ano passado, um estudo bastante contundente, bastante importante, e que foi publicado nos Estados Unidos, feito por uma das maiores universidades de medicina e aqui da América Latina, do Brasil, da América Latina, que é a Unicamp, a Universidade de Campinas, através da nossa querida doutora Maria da Luz. Muito obrigado, doutora, né, com a Thalita, que foi a sua aluna mestranda, conseguiram fazer um estudo extraordinário utilizando o PENF, os campos eletromagnéticos e os infravermelho longo. Publicaram isso numa revista de bastante prestígio nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, a abertura desses estudos clínicos que tiveram aqui na década de 80, na década de 90, ele segue e vem acontecendo até hoje, e o objetivo nosso de falar dessas tecnologias, dessas terapias, é a possibilidade de poder gerar mais e mais estudos em cima disso também. Estimular esses alunos que estão aí se formando, esses alunos que estão aí dentro da universidade, os professores, a buscarem esse tipo de conteúdo e trazer mais e mais novidades. Então, para a gente finalizar aqui,
na nossa apresentação tem esses benefícios, né? Tudo isso eu já citei ali, foram tirados dessas publicações, mas algumas coisas bastante interessantes aqui, como a redução de edemas por liberação de mediadores químicos, a drenagem linfática por ação vasodilatadora, foi o que eu falei lá atrás. Então, não só pensar em todos os fluidos existentes dentro do nosso corpo, dentro da circulação sanguínea, seja ela venosa, arterial, né? Tem um estudo muito interessante feito pelo Dr. Carlos, inclusive apresentado nos laboratórios, algumas vezes que eu estive nos laboratórios no Japão, é que a capacidade através do Doppler de fazer a aplicação dos PENFs, aumentando o fluxo sanguíneo, né, aumentando através do Doppler auferindo essa melhora de fluxo sanguíneo, mas sem causar um estresse cardíaco. Então você mantém o coração no batimento e no ritmo normal dele, mas você consegue ter um aumento de fluxo sanguíneo muito interessante. Aqui na terceira destaque aqui a analgesia por liberação de endorfina e serotonina. Então a gente também tem uns estudos extraordinários mostrando o efeito antioxidante que nós temos, né? Ou seja, a eliminação de toxicidade do corpo, a eliminação de radicais livres. Tudo isso, gente, é a indução do campo eletromagnético do PENF, criando um equilíbrio harmônico dessas frequências não ordenadas que a gente tem no nosso corpo. A partir dessas frequências não ordenadas, e a gente reequilibra isso, a gente consegue fazer com que o organismo busque, né, a tão falada, a tão sonhada o equilíbrio fisiológico celular, né? Então ela fica buscando a homeostase, né? Que é a palavra que estava me fugindo aqui, mas é isso que a nossa célula vai fazer. Então, ou seja, quando eu aplico uma frequência do campo eletromagnético do PENF, ele ajuda o nosso organismo a encontrar a melhor forma de buscar a sua homeostase, né? Então, ou seja, é justamente se ele está com déficit, né, com essa síndrome de carência magnética, é onde ele vai fazer o reequilíbrio eletromagnético, né, e fazer com que o nosso corpo busque, né, a tão sonhada homeostase, aquela função vital celular de forma equilibrada. Então, tudo isso já parte de princípios de estudos bastante avançados e publicações muito robustas, né? Então, aqui a gente continua a estimulação da microcirculação por neovascularização, diminuição da adesividade plaquetária e viscosidade sanguínea, melhorando a oxigenação tecidual, né? Aí já entra aqui na questão dor muscular, né? Que é a diminuição do lactato, né? Por quê? Porque os campos eletromagnéticos, os PENFs hoje, eles são aplicados concomitante às tecnologias e às terapias do infravermelho e dos íons. Então essa junção da aplicação concomitante traz esses efeitos extraordinários, né? Então ameniza dores reumáticas, a oxigenação da célula, tudo isso nós estamos falando de a aplicação dos campos eletromagnéticos dos PENFs. Então, se você quer se aprofundar, se você quer buscar um equilíbrio para a sua saúde, estude mais, né? Busque, hoje tem muito, você pesquisa no PubMed a palavra P, né, de pulso, M de magnético, PME elétrico, de pulso elétrico, e F de ondas, fielder. Então, PEMF. Essa é a sigla em inglês que você busca os pulsos eletromagnéticos dentro do PubMed e você vai encontrar assim um material vasto, riquíssimo. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu mostro alguns para vocês aqui, ó, que eu trouxe dentro dos materiais. Nós tínhamos que traduzir os materiais que vinham da Europa, tá aqui, ó, Europa, né? Então até tem aqui, ó, Gridió Carvalhos, eu creio que isso foi na Espanha. Nós tínhamos que trazer materiais que eram publicados lá fora, né? Nós tínhamos que xerocopiá-los. Alguns deles estavam em espanhol, por isso que eu entendo um pouco do espanhol, porque tive que ler esse material em espanhol.
traduzir numa época que nós não tínhamos inteligência artificial, tampouco a gente tinha acesso à internet, e estudarmos folha a folha disso aqui, baseada em em estudos escritos, né, publicados e que a gente tinha que traduzir. Não foram nenhum nem dois. Hoje, quando eu separava o material lá na minha estante, na minha biblioteca, tinha um monte e apostilhas gigantes assim. E eu falei, não vai ter necessidade de compartilhar isso com vocês. Mas o que eu quero dizer? Hoje nós temos o acesso na palma da nossa mão para você se aprofundar. Esse é o objetivo de trazer essas informações para vocês. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, deixa aqui também, lembrando sempre que qual é o objetivo do KinkoCast? É trazer conhecimento, é aprofundar conhecimento. Então, perguntem, compartilhem, mandem aqui no nosso chat sugestões. Olha, nós queremos escutar nós queremos ouvir esse convidado. Enviem sugestões de convidados para nós também, para que nós possamos, seja presencial, seja online, nós possamos entrevistá-los, não é verdade? Pessoas aí da sua região, aí do seu convívio, que nós possamos trazer aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, se dá aí o seu gostei. Se você não gostou também, dá o seu não gostei, que é importante a gente ter esse feedback para a gente poder ver o que nós podemos melhorar no nosso conteúdo, né? Então, e se você quer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para os seus parceiros de negócio, enfim, para os seus familiares, e faça com que esse tipo de informação, desse tipo de conhecimento chegue ao maior número de pessoas. A gente só vai conseguir alcançar e atingir essas pessoas através de vocês, né? Nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas precisamos da cooperação e colaboração de vocês em compartilhar nosso conteúdo. Ok, pessoal? Então é isso. Deixem aqui o gostei de vocês ou não gostei, sugestões, estamos totalmente abertos para vocês, e até o nosso próximo episódio. Um beijo no coração, fiquem com Deus.